Sempre que falamos de automobilismo brasileiro, imediatamente nós lembramos dos grandes campeões de Fórmula 1. Fittipaldi, Piquet e Senna marcaram a vida de milhões de pessoas e também de vários pilotos que tentaram seguir seus passos. Mas quem foram os pioneiros desse esporte? Você sabia que algumas das provas mais importantes do Brasil aconteciam em locais bem famosos do Rio e de São Paulo? Bora conhecer um pouquinho mais disso? Aqui, agora, no História Sport Bar. No início do século XX, com o surgimento dos primeiros automóveis nas cidades brasileiras, foi criado o Automóvel Clube do Brasil, em 1907. A entidade era composta dos primeiros proprietários de carros do país, entre eles Santos Dumont, José do Patrocínio e Olavo Bilac. Inclusive, esses dois últimos foram responsáveis por uma das primeiras batidas de carro no país. Só que não se tem registro de quem foi o culpado da barbeiragem. A ideia do Automóvel Clube era muito simples: estimular o gosto pelo automobilismo, facilitar a importação de automóveis, formação de pilotos, formação de motoristas e principalmente facilitar a abertura de estradas. A entidade organizou em São Paulo, em 1908, aquela que é considerada a primeira corrida no Brasil. Na verdade, era quase um rally. Os carros saíam a cada 5 minutos e percorriam uma distância de 75 quilômetros, passando por locais bem famosos de São Paulo, como por exemplo o Mercado de Pinheiros e a Avenida Paulista. Ganhava aquele carro que fazia o percurso em menos tempo. A corrida não teve nenhum caso de acidente grave, apenas algumas derrapagens e problemas técnicos. Quem cruzou em primeiro na linha de chegada foi Álvaro Penteado, mas ele não foi o único vencedor, já que existiam diversas categorias. A segunda prova oficial foi marcada para a cidade do Rio de Janeiro em 1909, no Alto da Boa Vista, só que ela teve autorização negada pela prefeitura. Foi então transferida para a cidade de São Gonçalo, onde teve total apoio das autoridades locais. Além disso, chamou a atenção de toda a comunidade automobilística internacional. Quem ganhou a prova foi Gastão Ferreira, que completou 72 quilômetros em pouco mais de uma hora. Com o início da Primeira Guerra, em 1914, a importação dos carros europeus, que eram a grande maioria, cai bastante, abrindo espaço para a chegada das marcas norte-americanas. Quando a guerra acabou, os automóveis já eram bem mais populares. Em São Paulo já existiam até fábricas da Ford e da GM. Inclusive já existiam também revistas especializadas em automobilismo. Ao mesmo tempo, na Argentina e no Uruguai, as corridas se intensificam. E pela proximidade, o Rio Grande do Sul passa a ser um polo automobilístico no Brasil. E é exatamente lá que surge um dos primeiros ídolos do esporte, Norberto Jung, conhecido como Pintacuda dos Pampas. O cara atraía multidões para provas de velocidades individuais no circuito de Canoas. Já na década de 30, uma das provas mais famosas era a corrida de longa distância pela Serra de Petrópolis, com a participação de diversos pilotos internacionais convidados por um personagem fundamental para o desenvolvimento do automobilismo brasileiro, o diplomata e piloto Manuel de Teffé. Nascido em Paris em 1905 e filho de embaixador brasileiro, morou com o pai na Áustria e na Itália. Isso fez com que acompanhasse a evolução dos automóveis europeus. Inclusive foi estagiário de diversas indústrias automotivas e acabou pilotando para algumas delas, como a Alfa Romeo e a Chrysler. Tendo fácil acesso aos corredores do governo, Teffé conseguiu convencer o então prefeito do Distrito Federal, Pedro Ernesto, de fazer uma corrida de caráter internacional no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que o Rio era a capital do Brasil na década de 30, valeu? A ideia foi aceita. Foi criada então a Quinzena do Automobilismo. 15 dias com 3 provas diferentes. A primeira, de velocidade. A segunda, de resistência, subindo a Serra de Petrópolis. E por último, o primeiro grande prêmio da cidade do Rio de Janeiro, disputado em outubro de 1933. Definitivamente, o automobilismo brasileiro entrava no cenário internacional. A corrida tinha o apoio oficial do presidente Getúlio Vargas e a chancela da Federação Internacional de Automobilismo. Oficialmente conhecido como Circuito da Gávea, o traçado passava por ruas de bairros bem famosos da cidade do Rio de Janeiro, como Gávea e Leblon. Além disso, passava também por trás do que é hoje a comunidade da Rocinha. Atualmente, milhares de pessoas conduzem seus carros pelas mesmas ruas, sem imaginar que décadas atrás
aconteciam provas bem emocionantes ali. Ou seja, o circuito era no coração da zona sul do Rio de Janeiro. Com 93 curvas, subidas e descidas, além de pisos variados, asfalto, brita e terra, era considerada pelos pilotos uma das provas mais difíceis do mundo. E por causa disso recebeu um apelido: Trampolim do Diabo. Existiam muitas dúvidas em relação à segurança dos pilotos. Com isso, era muito difícil convencer um competidor europeu a disputar uma corrida no Brasil, que ainda não tinha nenhuma tradição no esporte. Por isso, no início, a grande maioria dos pilotos eram sul-americanos. E também os carros eram bastante frágeis. Qualquer acidente poderia ser fatal. Não havia o conceito de arquibancadas. O público ficava em pé, do lado da pista, sem cordão de isolamento. Na primeira prova não teve nenhum acidente grave. E o vencedor foi Manuel de Tefé, que completou 20 voltas em pouco mais de 3 horas. O legal é que depois dos primeiros anos, o Grande Prêmio do Rio de Janeiro acabou se tornando uma prova importante, atraindo vários pilotos europeus. Bom, em apenas 2 anos, o Grande Prêmio do Rio de Janeiro acabou se tornando a principal prova da América do Sul. Em 1935 foram 44 pilotos inscritos, mas infelizmente a prova foi marcada por um acidente fatal, quando o carro de Irineu Correia se chocou em uma árvore e acabou caindo no famoso Canal do Leblon. Um ano depois, a corrida teve uma convidada bem especial. A piloto francesa Mariette Hélène Delanglais, também conhecida como Helenice, que veio disputar os grandes prêmios do Rio e de São Paulo. Helenice era uma mulher à frente do seu tempo e causou bastante alvoroço quando foi para Copacabana usando um maiô de 2 peças e fumou em público. Infelizmente, no Rio ela não conseguiu completar a prova. E em São Paulo se envolveu em um acidente bem grave quando disputava o 3º lugar. A batida foi tão forte que ela teve o corpo arremessado para fora do carro. O público, aterrorizado, invadiu a pista e os carros que vinham em seguida não conseguiram frear. Resultado: 5 mortos e 37 feridos. Helenice sobreviveu, mas infelizmente nunca mais pôde competir. Devido ao machismo e ao preconceito da época, a francesa foi acusada de ter sido a causadora do acidente. Mas, segundo relatos da época, ela era muito superior a alguns competidores masculinos. Devido a esse acidente, o poder público foi pressionado a construir um local específico para corridas. Surgia assim o Autódromo de Interlagos, construído em 1940. Nos anos 40, uma nova era se inicia, com as vitórias do icônico Chico Landi nos anos de 1941, 47 e 48 no Grande Prêmio do Rio de Janeiro. Em 47, ele ganhou embaixo de um dilúvio, o que rendeu muitos convites para pilotar na Europa. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Na década de 40, o Brasil tinha uma verdadeira febre por corridas de rua. Belo Horizonte, por exemplo, recebeu em 1949 um grande prêmio pelo Circuito da Pampulha. A corrida foi interrompida depois de 8 voltas, com uma grande quantidade de acidentes fatais. O vencedor? Chico Landi. No início dos anos 50, o GP do Rio de Janeiro recebia diversas estrelas internacionais. Em 1952, o lendário Juan Manuel Fangio disputou a prova, mas abandonou por problemas mecânicos. Com o traçado já ultrapassado, o Grande Prêmio do Rio de Janeiro teve a sua última versão em 1954. Enquanto isso, Interlagos funcionava a pleno vapor e com muito mais segurança. E o Chico Landi? Lembra que ele recebeu um convite para ir para a Europa? Então, ele participou de diversas provas em 1947, mas a vitória só veio em 48, quando disputou até corridas pela Ferrari. Inclusive, essa é considerada a primeira vitória de um piloto brasileiro em uma época pré-Fórmula 1. Em 1950, a Fórmula 1 é criada. Porém, Chico Landi não participa desse primeiro ano. Ele só volta em 51, quando corre apenas o Grande Prêmio da Itália. Nessa época, o contrato dos pilotos era bem diferente. Alguns eram por 1 ou 2 corridas. Isso gerava uma grande instabilidade para as equipes. Em uma época romântica, alguns pilotos montavam seus carros e faziam inscrições para a corrida em cima da hora. Isso aconteceu com Landi algumas vezes. Ele decide então criar sua própria equipe, a Escuderia Bandeirantes, que participou de algumas provas na Europa em 52 e 53. O melhor resultado foi em 8º lugar no Grande Prêmio da Itália. As informações sobre o que seria a primeira equipe brasileira na Fórmula 1 são meio desencontradas.
Muita gente falava que Getúlio Vargas apoiava o projeto de Chico Lande, fato que sempre foi negado por ele. De qualquer forma, algumas testemunhas diziam que o carro era amarelo com alguns detalhes em verde, o que dava margens a esse boato. A equipe deixa de existir em 53 e Chico volta ao Brasil para disputar uma série de provas nacionais. O brasileiro volta a disputar uma corrida de Fórmula 1 em 1956, no Grande Prêmio da Argentina, pela Maserati italiana, e concordou em dividir o carro com outro piloto, já que a prova teria uma duração de aproximadamente 3 horas. A Maserati queria ter a certeza de que Chico poderia dar o máximo. Ele correria a primeira parte da prova e o italiano Gerino Giannini a segunda parte. Só um detalhe, nessa época quem pontuava era o carro, não o piloto. E assim foi feito. A dupla terminou a corrida em 4º lugar. E Chico Lande foi o primeiro brasileiro a pontuar na Fórmula 1, levando metade dos pontos da colocação. Depois ele volta ao Brasil e participa de diversas competições nacionais. Chico Lande continua competindo até os anos 70, quando tinha aproximadamente 65 anos de idade. Interlagos passa a ser o epicentro de várias competições nacionais, como as 1000 milhas. Em 72, é palco do primeiro GP Brasil de Fórmula 1, em uma prova que não valia pontos para o campeonato. Em 73, a corrida passa a ser oficial e entra para a história como a única vitória de Emerson Fittipaldi no Brasil. Foi o início da era dourada do automobilismo brasileiro, coroada com mais um título de Fittipaldi em 74 e nas décadas seguintes com Nelson Piquet e Ayrton Senna. Com a morte de Chico Lande em 89, todos esses campeões prestaram as devidas homenagens ao piloto, reconhecendo que ele foi um grande pioneiro na Europa, competindo sempre contra os melhores, e também que ele foi referência para uma geração de pilotos que vieram a seguir. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um like e divulga para os amigos. E também não deixe de se inscrever no nosso canal, pois assim você continua viajando pela história do esporte. Um abraço!